Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é sábado, dia 30 de janeiro de 2021. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a centralidade do Evangelho de hoje, a centralidade daquilo que Jesus quer tocar o nosso coração, é a nossa falta de fé. É a falta de fé. A fé é o ponto central de crer ou não crer, de confiar ou desconfiar. E nós vemos que Jesus, depois de estar com a multidão na beira do mar da Galileia, a Jesus falar as parábolas do semeador, comparar o reino dos céus com as sementes, Jesus agora vai para o outro lado da margem do mar da Galileia. E lá, Jesus no meio com as outras barcas, no meio do mar da Galileia, vai bater uma grande ventania e Jesus está lá no fundo da barca, dormindo, repousando, descansando. E ali nós vemos que os discípulos se desesperam porque a ventania é tão grande, as ondas do mar da Galileia é tão grande, que está a ponto de afundar a barca, enquanto Jesus dorme tranquilamente. E aí os discípulos, vendo aquela passividade de Jesus, nós devemos imaginar que a barca devia estar muito agitada e Jesus lá tranquilamente dormindo, não estava nem querendo saber o que estava acontecendo. E aí os discípulos vão até Jesus e falam: Estamos perecendo e tu não te importas? Jesus então se levanta e fala: Silêncio, cala-te. Jesus está falando com o vento, com as ondas do mar, com a natureza. E imediatamente o vento se cessa e as ondas se acalmam, há uma grande calmaria. E Jesus vai fazer essa grande pergunta: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nós queremos tocar nesse ponto porque muitas vezes nós nos encontramos no lugar dos discípulos a cada dia da nossa vida. São grandes as perturbações, são grandes as contrariações, são quantos os sofrimentos, as angústias, quantas tempestades nós temos durante a nossa vida. E parece que muitas vezes Jesus está dormindo. Jesus não se importa com aquilo que está acontecendo, que está agitando tudo em volta da nossa vida. Mas não é bem assim. Nós devemos ter fé, devemos confiar que o Cristo está conosco. Nós vemos isso bem claro nessa passagem, porque os discípulos estavam ali com Jesus, estava com Deus. Será que Jesus queria que os discípulos morressem? Será que Jesus iria perecer também ali no meio do mar? Claro que não. Jesus testava a fé daqueles homens perante todas as dificuldades. A dificuldade dos discípulos naquele momento era a ventania, as ondas, o perigo iminente daquela barca afundar, e Jesus lá no canto, dormindo,
descansando passivamente. Muitas vezes, assim Jesus faz com nossa vida. Não é que Ele está alheio, que Ele está ausente, que Ele não se importa, que Ele não se incomoda, que Ele vai permitir que as ondas, as tribulações desse mundo façam com que nós naufraguemos. Precisamos ter fé, precisamos confiar verdadeiramente que o Cristo está conosco, que o Cristo não nos abandona. Muitas vezes, esse silêncio de Jesus é para que nós possamos nos fortalecer. Imaginemos uma criança dando os primeiros passos, enquanto ela não consegue ter confiança para dar esses primeiros passos sozinhas, ela não consegue ficar de pé. Se o pai está sempre segurando ela pela mão, ela vai demorar muito mais para dar esses passos, para ter confiança, para acreditar, para ela ter isso no seu coração, que ela consegue dar um passo atrás do outro sozinha. Assim somos nós na nossa fé, na nossa vida. Precisamos confiar sempre nesse Deus que é o Deus do invisível, nesse Cristo que nos ama profundamente e quer que nós sejamos a cada dia fortalecidos na fé, para que nossa confiança, vindo como tem aquela passagem, que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem o vento, a tempestade e as ondas, mas a casa permanece de pé. Assim somos nós, quando nós edificamos a casa da nossa vida na rocha que é o Cristo. O Cristo não dorme jamais. Assim como Jesus falou que o Pai trabalha sempre, assim também é o Cristo, olhando por cada um de nós. E quando nós temos a fé, pedimos o socorro com Cristo, Ele está ali prontamente para nos socorrer, para nos acudir. Mas confiamos, tenhamos a fé, estejamos sempre a cada dia em oração, porque a oração é o alimento da nossa fé. Então, confiança, ter fé. Deixemos de ser medrosos contra esses ventos, essas tribulações do mundo. Confiemos que o Cristo está conosco e virá sempre em nosso socorro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para cada um de vocês.